Hoje nós vamos estar falando de Juízes 16, 19. Hoje nós vamos estar falando que a força da corrente equivale ao seu elo mais fraco. Por quê? Juízes 16, 19 diz que Dalila estava com Sansão deitado no seu colo, quando ela chamou homens que cortassem as 7 tranças da cabeça dele. E aí esses homens começaram a subjugá-lo, e quando ele foi partir para cima deles, ele percebeu que a sua força tinha ido embora. Sabe, Sansão, cujo nome era Sol, era luz, nascido para resplandecer, um homem que havia sido separado por Deus desde o ventre materno para ser libertador do povo dele, para libertar o povo dele da mão dos filisteus. Toda a dieta dele havia sido estabelecida pelo Senhor, que falou com o pai, falou com a mãe dele 3 vezes. Falou que ele não ia beber vinho, nem bebida forte, que ele não comeria nada que fosse derivado da uva. Falou que ele não tocaria em cadáver, nem de homens, nem de animais. Falou que navalha não subiria na cabeça dele, que jamais seria cortado seus cabelos consagrados, símbolo da sua grande força. E dessa forma, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Sansão, que tinha um forte impulso sexual, agora ele estava apaixonado por outra mulher. Ele estava apaixonado por Dalila do Vale de Soreque. Sansão achava que Dalila estava do lado dele. Os filisteus achavam que Dalila estava do lado deles, quando na realidade Dalila só estava do lado dela mesmo. Ela era uma mulher cobiçosa, ela era uma mulher gananciosa, inescrupulosa, ardilosa, sedutora, manipuladora. Ela só pensava numa coisa, ela pensava em joias, em ouro, em prata, e apesar da força descomunal de Sansão, os filisteus não tinham ele como um líder sábio a ser temido. Logo eles perceberam a fraqueza dele, que a força da corrente equivale ao seu elo mais fraco. Não adianta uma corrente ter todos os gomos, ter 99% dos seus gomos extraordinariamente forte. Se houver um gomo fraco, na hora da pressão, é ali que a corrente vai se arrebentar. E Sansão, ele agia mais como um filisteu do que como um israelita. Ele não podia ver mulher. Quando ele via mulher, ele perdia a cabeça, ele ficava desatinado, ele não conseguia raciocinar. Então os filisteus pensaram: tá fácil, é só nós usarmos de astúcia e ele vai vir parar nas nossas mãos. Dalila, ela foi só um instrumento, mulher de extraordinária beleza. Quando Sansão a viu, ele ficou enfeitiçado por ela. Dalila, ela era sagaz como uma aranha. Pacientemente ela teceu a teia dela à volta de Sansão, de forma que chegou um momento que ele não tinha mais por onde escapar. Dalila, ela era uma atriz, mas Sansão, ele poderia facilmente ter discernido a trama dela para descobrir o segredo da força dele. Mas por que ele não discerniu? Porque ele tratava mulheres como crianças mimadas, que ele satisfazia todos os seus caprichos. Ela manipulou tanto Sansão, ela murmurou, ela chorou, ela sapateou, ela falou que ele não a amava, porque se ele amasse, ele não brincaria com os sentimentos dela. Se ele amasse, ele lhe revelaria toda a verdade com relação à força dele. E Sansão, não conseguindo se imaginar sem Dalila, não suportando toda a pressão que ela fazia sobre ele, subestimando o que ela poderia fazer
com aquela informação, ele fez uma coisa muito triste. Ele revelou os segredos de Deus com a vida dele para ela. Sabe, ele colocou a alma dele dentro das mãos dela. E mais um ungido de Deus vendido. José foi vendido, Jesus foi vendido, e ela vendeu Sansão para os filisteus. Dalila espera Sansão pegar no sono, corta os seus cabelos consagrados e chama os filisteus para virem sobre ele. E quando Sansão vai lutar com eles, contando com a sua grande força, a força havia abandonado, porque o Espírito Santo havia se retirado da vida dele. E por que o Espírito Santo se retirou da vida dele? E por que muitas vezes o Espírito Santo tem se retirado da vida de homens de Deus? Tudo porque ele não guardou o nazireado dele. Tudo porque ele deu pouco ou nenhum valor às coisas santas de Deus. Porque ele era mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Os inimigos imediatamente lhe vazaram os olhos. Fizeram descer a Gaza, o território do inimigo, amarraram-no com cadeias de bronze, e diz que no cárcere ele girava um moinho, sabe, aquele que era luz, sabe, terminou nas trevas. Aquele que nasceu para resplandecer, agora ele é bobo da corte nas festas pagãs dos filisteus. Sabe, e essa palavra, ela tem que falar conosco que estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo dias de tanta impiedade. Nós estamos vivendo dias de imoralidade. Nós estamos vivendo dia onde está tendo passeata satânica. Nós estamos vivendo dias de quebra de todos os valores. Nós estamos vivendo dias de assédio, de atração. E aquilo que Satanás engendrou com a vida de Sansão, ele tem engendrado com a vida de cada um de nós. Cada um de nós que somos homem de Deus, mulher de Deus, Satanás tem engendrado exatamente a mesma coisa. Só que cabe a nós reconhecermos aonde é que tem elo fraco na nossa corrente. Cada um de nós sabe aonde consiste a nossa fraqueza. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma vida de dependência de Deus. Nós temos que ter uma vida de busca na palavra de Deus, como nós nunca tivemos antes. Se nós estamos vivendo os últimos dias, nós temos que buscar mais. Nós temos que orar mais. Nós temos que depender mais de Deus. E nós temos que principalmente ter uma fé focada. Nós estamos vivendo o dia de assédio. Nós estamos vivendo o dia que o mundo está procurando nos atrair, está procurando nos engolir. Agora é momento de nós olharmos para a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, talvez com uma fé que nós nunca tivéssemos olhado antes. Jesus Cristo, ele falou para nós: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos vocês a mim mesmo. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos falar: Senhor, a força da atração dessa morte na cruz do Calvário, a força da atração dessa ressurreição é maior do que a força da atração do mundo, é maior do que a força do assédio que o mundo tem exercido, sabe? E viver nessa fé, sabe, que a atração daquela morte, a atração daquele sangue derramado, a atração da nossa velha natureza sendo levada ali juntamente com Cristo, a atração da morte do nosso eu, do nosso querer, é maior do que tudo que o mundo tem
nos assediado. E a atração dessa ressurreição para nos levar a viver em novidade de vida é maior do que tudo. Nós temos que crer que mais poder tem Deus para nos fazer permanecer em pé do que o diabo para nos fazer cair. E nesta fé avançarmos nesses dias que nós temos vivido. Pensa nisto e tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.